Oi amigos, oi amigas, esse é mais um História de Setorista. Desta vez eu vou gravar sobre um tema recente, que foi o futebol na imprensa contra a diretoria no último sábado, né? Geralmente são histórias antigas, dessa vez vai ser de uma que tá fresquinha, contar como é que foi o jogo, como é que foi a escalação, os bastidores desse evento, mas antes eu peço para que se inscrevam no canal. Se ainda não tiverem inscritos, que curtam, comentem, deem um hype e ativem as notificações. Dê moral para quem está gravando o vídeo 24 de dezembro e ainda é meu aniversário, tá? Completo 32 anos nesse dia 24. Então, pô, você está vendo esse vídeo, o Lucas está trabalhando no aniversário dele no Natal, por favor, se inscreva, deixe seu like para que esse canal continue crescendo. Mas bora para essa história de setorista. Eu peço já há algum tempo para que essas confraternizações de final de ano voltem a ocorrer. Houve um distanciamento natural por conta da pandemia, essa era uma tradição, o último FUT tinha sido em 2019, com a comissão do São Paulo, coisa que eu já contei aqui no História de Setorista, e depois vem a Covid e se perde esse hábito e as pessoas envolvidas também não fazem muita força para que isso ocorra. E aí eu vi eventos de confraternização em outros clubes, apareceram memórias ali para mim, esses futebol de final de ano, né, de diretoria, de funcionários. E aí eu fiz um story pedindo, já tinha mexido os pauzinhos ali, perguntado, né, se ia rolar esse ano e finalmente a diretoria nos convidou. Esse FUT geralmente é feito com a comissão técnica, mas como o Santos brigou contra o rebaixamento até a última rodada, não tinha como fazer. E os jogadores saíram de férias, a comissão saiu de férias, enfim, ficou inviável. Então a diretoria nos chamou para o futebol. Como vai ter show do Henrique e Juliano, não dá para ser no gramado da Vila, está sendo preparado. Então foi no novo gramado da base do CTR Pelé. Aliás, ótimo o gramado. O pessoal reclama do sintético. Eu jogo o meu society que não é tão bom, né? Nossa, muito bom. O gramado do CT foi muito legal jogar, parecia campo. E aí o convite veio a nós, Wagner Federico, Noronha, a mim, ó, tipo, se organizem, vai ter um fute sábado. A princípio a informação era só um futebol, né? Sem nada mais. Organizem um time, porque a presidência está invicta, porque nunca perdeu, 20 e poucos anos sem perder. Eu falei, opa, então é um contra, né? E a gente selecionou jogadores que estão mais acostumados, que a gente joga junto, que a gente conhece. Então a gente foi montando um time e depois a gente foi avisado que outros seriam convidados, que não seria apenas um futebol, que seria uma confraternização, que teria um churrasco, um almoço, enfim. E aí a gente foi ver quem jogaria e quem não jogaria. Isso até rolou um ruído, uma falta de comunicação aí, vazou um áudio meu no grupo de membros em que eu falo que eu estava chamando as pessoas assim, eu estava chamando pro futebol, né? O Santos pode chamar quem ele quiser, óbvio, eu não tenho participação nisso, mas eu, Noronha, Wagner, estávamos organizando o futebol, quem ia jogar, porque era um conta, a gente queria ganhar, e se a gente chamasse, sei lá, 100, 200 pessoas sem saber quem joga, todo mundo fosse jogar, a gente ia acabar naturalmente perdendo. Então a gente foi sondando quem joga, quem não joga, os que estão mais próximos ali. Depois nós fomos avisados que havia uma lista de influenciadores também, além da imprensa. A gente falou, meu, a gente está com o time na cabeça, mas vamos chegar lá cedo, que era 9 da manhã, para ver o que rola. A diretoria atrasou, deu tempo da gente conversar, e a gente acabou mudando o time, o que a gente pensava, durante. Primeiro, porque o Pedro Lopes, amigo do Neymar, que joga muita bola, estava pro nosso time. No meio do negócio, a diretoria chamou para jogar para eles. Aí perdemos um. E aí chegaram o Joãozinho e o Pablete, que são do X1, tentaram jogar profissional, acho que chegaram a jogar até. E a gente falou, opa, esses caras são bons, vamos jogar. A gente foi adaptando, quem chegou cedo jogou, depois a gente rodou o time, enfim. A nossa escalação atualizada mudou bastante coisa. Foi o Pedro La Roca no gol, Edu Jardim na lateral direita, Falino na lateral esquerda, eu e Noronha na zaga. O meio-campo teve o Thiaguinho, que é produtor de conteúdo que eu não conhecia, joga bola, gente boa. Murilo Tauro, Felipe Cardoso, Pablete Jouzinho e Wagner Federico. Aí de última hora pediram para que tivesse mais um na linha, que fosse 11 contra 11, porque ia cansar, tava sol, e entrou o Vitor do Esporte por Esporte. E deu jogo. E deu jogo mesmo que a diretoria tenha apelado grandão. O que a gente esperava? Que jogasse a diretoria contra a gente. Se você chama um gerente da base, um técnico da base, você até mais ou menos entende, um observador. Mas não, Marcelo Teixeira apelou, chamou jogador da base. Ex-jogador. Chamou o Léo, chamou o Axel, chamou o Marcos Basílio, ex-jogadores. O Léo, inclusive, fininho. O Léo joga muita bola, muito da hora conviver com o Léo, né? Dá uma sensação muito boa, um ídolo desse. E chamou jogadores da base, Rodrigo Falcão, do 20. Chamou o Souari, de Mali, que chegou recentemente. O Diamante, que é outro africano que veio. O Dudu, que é do 15, se eu não estou enganado. Moleque, gente boa, joga muita bola.
o Vinícius, técnico do Sub-20, que joga muito, aí eles pescaram um analista bom da base, que sabe que se joga, um físio bom. Tinha um cara lá que fez 3 gols que eu não conheço, desculpa, acho que é Mário o seu nome. Até tentei achar nas redes, não conheço como funcionaram. Então deram uma pelada, né? O Pedro Lopes, que eles deram uma roubada de nós. Então era um time que não era da direção. Então começam ali com os membros da diretoria, o Marcelo Teixeira, o Daniel Alves do comitê de gestão, o Júnior Bozella. E depois eles rodam e entram e saem bons jogadores o tempo inteiro, os caras correndo mais organizados. Mesmo assim, a gente fez 20, 25 minutos muito bons, melhores que eles, inclusive. Felipe Cardoso, Murilo Taura, molecada do X1, Edu Jardim, Wagner Federico atacando muito, a gente bem na zaga. Tivemos boas chances, várias chances, diria 4 ou 5 chances de abrir o placar e eles não estavam criando nada. Até que veio o gol deles ali num bate-rebate, acho que foi o gol do Mário. Na sequência veio mais um do Vini, técnico do Sub-20, o Vinícius Marques, que é gênio da bola. Joga pra caralho, assim, joga muita bola, joga muito. Muito difícil de marcar ele. Eles abriram 2-0 enquanto a gente estava jogando bem. E aí o combinado era 30-30, tinha arbitragem, tinha impedimentos, árbitros bem favoráveis ali. Inclusive teve um pênalti bizarro que marcaram do Noronha e o Marcelo Teixeira perde o pênalti, o Pedro La Roca defende. O Teixeira não queria bater. Aí eu falei, pô, presidente, tu é o presidente, tá invicto há mó tempo, não vai bater? Inteiramente. Ele bateu e perdeu. E aí era 30, virou 40. Então eles ampliaram no 2-0, que era pra ter sido 1-0 no intervalo, a gente segurando bem, jogando bem, criando e tal. E aí pro intervalo a gente volta com todo mundo que tava no banco, que tava à disposição pra jogar, que já tinha chegado. Pô, eu conheci o Beisola Santista, que é o Matheus, por exemplo, que eu não conhecia pessoalmente. 2 ou 3 ali eu não conhecia, outro eu não sabia se jogava, que eu nunca tinha jogado junto. Então, para a segunda parte, entraram a Ana Canhedo, o Duda Sobral, o Lucas Barros, o Felipe Camargo, o Beisola. Devo estar esquecendo de alguns. A gente rodou o time completamente, trocou goleiro, trocou tudo, não ficou ninguém. E eles abriram 5-0. Eles continuaram com os principais jogadores, trocando um bom por um bom, e abriram 5-0. O pessoal foi cansando, a gente voltou. E aí a gente fez 5-2, eles fizeram 6-2 e 6-3, ou fez 5-3, 6-3, não lembro. Então o placar total foi 6-3. E aí a gente brincou e fez um posicionamento oficial dizendo que foi 3-3, porque eu acho que é justo. Os 3 gols que saíram quando a gente estava com todos os reservas, que nunca tinham jogado juntos, a gente que só entrou para brincar, esse 2-5-0, eu acho que foi injusto. Enquanto a gente teve um time, a gente estava ali, empatando com eles, fazendo a frente. Eu joguei 3 futes de comissão técnica nesses anos de setorista, de 18, que a gente perdeu por 1, que o Cuca, quando a gente chegou, ele falou, acabou. 19, a gente tomou um pau. E esse a gente jogou muita bola, inclusive a gente está pensando em fazer um time para jogar a Copa CS, para tentar se organizar, ver se dá jogo, né? Porque foi bem legal, foi divertido de jogar mesmo com essa apelação da diretoria, porque se fossem só eles a gente ganhava, então teve que apelar, chamar gente da base, funcionário bom, eles estavam cheios de reservas, enfim. Mas foi bem da hora, foi divertido de jogar, o clima foi bom, 0 polêmica, 0 brigas, depois rolou ali o almoço, aí tem muita fofoca, né? Agenda positiva, chamou um e não chamou outro, o Santos estava organizando o evento, chamou diversas pessoas, a gente chamou vários outros que não quiseram ir, e tem muita gente ali que faz críticas à eleição, inclusive nós, e eles têm que saber lidar com isso. Eu já fiz várias, quem está lá também faz várias, então o pessoal gosta de encher o saco pra caramba, mas eu queria contar essa história pra vocês de um 6-3 que na prática, na honra, foi um empate. E pô, perto do que eles apelaram, a gente conseguia fazer um bom jogo. Nossos gols foram do Edu Jardim, nosso lateral que depois avançou um pouco, Wagner Fred, nosso centroavante, e o Pedro Ledo Ledinho, que entrou no segundo tempo. Entrou no final do primeiro, no lugar do Falino. O Noronha saiu para entrar o Barros quando a gente leva o segundo gol. Cara, lidar com impedimento é uma merda, não tô acostumado com Campo Grande, jogo só o de 6 na linha ali. Mas foi bem divertido, o desempenho da zaga foi bom, Léo nos elogiou, falou que foi um jogo bem equilibrado, até a Gabi fez um post com o Léo dizendo isso. Então foi divertido, o futebol da imprensa voltou, que eu acho que é interessante, seria muito bom se tivesse sido transmitido, né? Teve ali imagens, eu vi, por exemplo, a do Vini driblando o nosso Vitor do Sport para Esporte, um drible de omelete. Mas não recebemos outras imagens. Se eu receber, eu trago aqui para vocês. Tomara que tenhamos outra, a comissão do Voivoda. Acho que é uma interação interessante, sabe? É importante a gente ter esse tipo de relação. Por mais que se critique, que se tenha diferenças, nós não somos inimigos, eles não são nossos. Eu acho que precisa haver uma relação. Por mais problemas que existam, a gente precisa saber conviver. Então, que bom que a gente teve essa convivência. Foi muito legal encontrar essas pessoas no final de ano, gente que eu conheço, gente que eu não conhecia, todo mundo trocando ideia, fã de futebol, de Santos, dando risada. Então,
Foi muito bom. Eu queria contar isso para vocês nessa história de setorista. Já agradecer aos meus colegas de cobertura que foram, o esforço feito pelo nosso time destreinado, sem treinador. Inclusive tem um bastidor importante aqui que eu não devia falar. Marcelo Teixeira foi no nosso vestiário avisar que já estava para começar, que tinha arbitragem, não sei o que lá, e perguntou ao nosso treinador. Aí a gente falou, não temos. Aí ele falou, nossa, um time que não tem treinador. Aí um de nós, que eu não vou falar quem é, disse, você contratou o Kleber Xavier, pô. Foi um grande momento. É isso, mais uma história de setorista entregue. Espero que vocês tenham gostado. Vou preparar outros aí para os próximos dias, né? Saída final de ano, tentar gravar os conteúdos mais frios para eu poder descansar um pouco, mas pintando notícia quente, claro, eu paro tudo para gravar, nem que seja do celular, também dando descanso pro Matheus Mesa, meu editor, pro Giovanni Mussetti, que faz as thumbs. E é isso. Obrigado pela companhia e dessa moral, gravando aniversário, pô, eu mereço, hein? Tamo junto, Feliz Natal a todo mundo e até o próximo vídeo.